Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Portugal, ou bom dia se estiverem a escutar noutra parte do mundo, ou então no futuro. Como nós sabemos, este programa maravilhoso, feito por estas meninas fantásticas, que são as epístolas, é gravado. Então fica para o futuro. Qualquer pessoa pode assistir a este, de hoje, ou os que estão para trás e que já foram de outras epístolas e que nós estamos agora continuando. A Epístola dos Coríntios, primeira parte, primeira carta. Temos connosco a nossa querida Sonja, a nossa querida Cátia, a nossa querida Sandra, a nossa querida Elô, a nossa querida Euridice vai entrar dentro em breve, se Deus quiser, e, mais uma vez, estamos aqui para conseguirmos aprender com estas meninas aquilo que elas estudam diariamente, que elas tentam aplicar, aprofundar, e que elas partilham connosco. E nós somos muito gratos por esta partilha, que já tem mais de um ano daqui a pouco, não é? Já está quase nos 2 anos. Quase nos 2 anos. Então é maravilhoso pensar que estamos aqui estudando a pouco e pouco e conseguindo, de alguma forma, compreender o quanto a evolução não dá saltos e como ainda são atuais as epístolas para nós. Hoje em dia, apesar de elas terem sido escritas para pessoas específicas, para grupos específicos, mas como nós somos seres humanos, todos nós, de alguma forma, acabamos por ter coisas semelhantes. Boa tarde, Sonja. Estás sem som, querida? Sim, o som não dá, né? Exato. Boa tarde, tudo bem? Que alegria estarmos aqui novamente. É sempre um momento de
de muita satisfação e a gente espera a semana toda por esse momento, que tenhamos mais um encontro de aprendizados, boas reflexões e que sigamos em frente juntas sempre. Que assim seja, querida Sanja, que possamos mesmo seguir juntas, aprendendo conjuntamente. Querida Cátia, bem-vinda. Boa tarde para todo mundo, boa noite para você aí em Portugal. E que sejamos todos bem-vindos ao coração de Jesus, né? Porque a gente vai trabalhar conceitos que ele nos trouxe, e é de lá que a gente tenta espalhar, tenta receber para poder espalhar. Então, um grande beijo a todo mundo, é muito bom estar com vocês. Parafraseando a Sandra agora há pouco, não é, Sandra? É muito gostoso estar aqui. Que vocês sejam todos bem-vindos. E que nós tenhamos um estudo muito, muito feliz. Um beijo grande a todos. E não esqueçam de compartilhar conosco suas dúvidas, compartilhar conosco seus comentários. Agora ou no futuro, se você assiste gravado o programa, pode mandar seus comentários para a gente, que a gente responde posteriormente. Tá? Um beijo grande a todos, bem-vindos. E é importante colocar comentários, partilhar, divulgar, como muitas vezes fala a nossa querida Eurídice, porque acaba por ajudar, não é? Muitas pessoas, como nos ajuda a nós. Não é verdade, querida Sandra? É verdade. Boa tarde para todos vocês, boa noite aí em Portugal e nos outros lugares. Satisfação sempre, né? E começando a estudar os Coríntios, que é uma carta tão bela, uma carta tão importante. Todas são, mas essa daí, eu acho que Paulo tinha uma coisa especial com Corinto, né? E o que eu queria enfatizar é que você falou aí no início, Sônia, já quase 2 anos, a gente está caminhando para 2 anos, então a gente já vai adquirindo, pouco a pouco, como você falou, o código de Paulo. Já vamos entendendo qual é a meta, o objetivo, a ideia central desse grande apóstolo, que era o transmissor das ideias de Jesus, né? Das mensagens de Jesus. Então, vamos juntos, porque enquanto os nossos ouvintes vão aos pouquinhos, né? Desbravando esse caminho, nós aqui também, eu também vou desbravando a cada vez que estudo, que leio, e aquilo enche a nossa alma. E eu espero que isso também seja transmitido para todos os que estão nos ouvindo. Uma boa tarde para vocês. Com certeza que é transmitido. Nós temos crescido imenso, a nossa Eurídice fala sempre isso, com o seu caderninho onde ela vai apontando, não é? Na realidade, acho que nenhum de nós é igual desde que começámos o programa, porque, de facto, aquilo que vai-nos chegando, vai-nos ajudando muito, e até refletir coisas que nós nunca chegaríamos lá se não fossem vocês. Então, somos muito gratos, tenho a certeza que não só eu e a Eurídice, como os que estão do outro lado, escutando-vos. Querida Heloísa, bem-vinda. Hoje será ela continuar a carta, mas vamos passar para ela falar um pouquinho e depois pedir à Sonja para fazer a prece. Tá bom. Com gratidão, muita alegria no coração, né? Que eu estou mais estamos aqui neste encontro. Peço perdão mais uma vez pela falha da semana passada, que eu não percebi que eu tinha caído, e hoje eu vou estar mais atenta, tá? Então, qualquer coisa eu vou sempre ficar olhando se eu estou no ar ou não. E desejando a todos um bom estudo, um entendimento. Isso daí é de ambas as partes, tanto nosso, né, daqui, quando a gente prepara a aula, a gente aprende muito também, quanto para vocês. Então, que sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos e que tenhamos um encontro muito fraterno. Beijo a todos. E para termos esse encontro fraterno, vamos pedir à nossa querida Sonja que faça a oração inicial. Pois não. Então, neste momento, vamos deixando as nossas preocupações cotidianas de lado e vamos trazendo os nossos pensamentos para este momento
e, ao mesmo tempo, elevando-os, buscando a conexão com os benfeitores espirituais, com a luz e com o amor do nosso Mestre Jesus. E a eles agradecemos por esta oportunidade bendita de aprendizado e de crescimento e transformação íntima, rogando que nos ajude a compreender suas mensagens, que estão muito além das palavras. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que sejamos terreno fértil, onde as suas mensagens possam germinar e frutificar. Que esse estudo, Senhor, possa iluminar o nosso caminhar, para que possamos ter olhos de ver a Ti em tudo e em todos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que sejamos mesmo esse terreno fértil, para que a nossa querida Elô possa trazer aquilo que é necessário, inspirada pelos nossos queridos benfeitores. Querida Elô, está contigo a palavra. Quando quiseres que eu coloque o PowerPoint, diz, por favor. Tá, obrigada. Só vou esperar você colocar o PowerPoint. Tá bem. Ok. Aí qualquer coisa que vocês quiserem falar, interromper, é só falar, tá? Porque eu não vou estar vendo vocês. Bom, então, devido à minha falha, né, eu já tinha ido um pouco mais além, mas a gente teve, assim, na verdade, na primeira aula anterior, nós tivemos uma iniciação, uma introdução a essa carta, vimos a localização, a sua história, como que Corinto está hoje. A Corinto Antiga hoje é um sítio arqueológico. Falamos também de algumas informações iniciais da carta e a gente estava nas características da carta. E para não ficar assim meio quebrado, né, eu vou começar do início essa tela. Eu já tinha ido, acho que até a metade, pelo que eu vi. Mas eu vou repetir desde o início para não ficar quebrado, tá? A explicação. Então, a autoria, né, não tem dúvida sobre a autoria, porque Paulo mesmo ele escreve a saudação inicial e ela foi aceita pelos primeiros pais da igreja. Então, quanto à autoria, não tem dúvida nenhuma. A data também está entre 51 e 55 depois de Cristo, é mais provável que seja o ano 54 e ele está em Éfeso, né? E essa carta, ela surge 2 ou 3 anos depois que ele começa a escrever as cartas. Ele está em Éfeso, onde tinha uma comunidade cristã importante, né? Estavam lá também João, Maria, mãe de Jesus, né? Então, é uma comunidade que tinha um lugar que tinha uma comunidade muito ativa, né? Tanto é que de Éfeso partiam muitas orientações para as outras comunidades. Depois, acho que foi aqui que eu parei, a gente estava nos capítulos e versículos, né? Então, nenhuma outra comunidade, ela recebeu, assim, um conjunto tão grande de escritos preservados. Só para a gente fazer uma comparação, né? As 2 cartas aos Tessalonicenses são 136 versículos. Para Timóteo, são 196 versículos. E aos Coríntios, só nessa primeira carta, são 16 capítulos e 437 versículos. E as duas, né, o total das 2 cartas aos Coríntios são 693 versículos, tá? Bom, essa carta tinha também, um dos objetivos é solucionar muitas dúvidas na comunidade. Então, uma parte dessa carta, ela responde a questões específicas, porque a gente vai encontrar na carta indícios de que Paulo recebeu essas perguntas por escrito. E isso está claro no capítulo 1 e no capítulo 7, onde ele cita quem escreveu a carta para ele. Através das perguntas, né, dessas questões, Paulo percebeu, então, que existiam alguns conflitos lá dentro dessa comunidade. Logo no começo, as notícias de Chloe, né, informam Paulo que dentro da comunidade que ele fundou está tendo conflitos. E no capítulo 7 aparecem as perguntas,
dúvidas dos coríntios sobre questões do cotidiano. Depois ele cita também no capítulo 7, no versículo 1, confirmando que as perguntas, e aí nós temos as respostas, e aí é possível analisar o que representam essas perguntas que Paulo recebeu. Então, na hora que Paulo responde, a gente vai entender o que essas perguntas, se elas são perguntas sem importância, se elas são perguntas relevantes, tudo isso a gente vai perceber quando Paulo responde a essas perguntas, tá? E agora, ainda antes de entrar na questão na carta propriamente dita, a gente vai ver uma situação que é a chegada de Paulo em Corinto, tá? É bom entender isso para a gente ter um melhor entendimento da carta, né? Como que foi a chegada de Paulo em Corinto por volta do ano 50, na sua segunda viagem. E em Atos 17 e 16, ele diz lá, né, que a pregação de Paulo em Atenas foi um fracasso, né? Porque os poderosos de Atenas, eles passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades, eles destruíram esses últimos resquícios do ego farisaico que Paulo ainda carregava. Então, essas elites, sem querer, né, eles meio que... lógico, o acaso não existe, mas meio que sem querer, eles acabaram mostrando a Paulo que ele deveria seguir outro caminho, o dos marginalizados da sociedade. E aí o ego farisaico morre para dar lugar a uma nova consciência e a convicção de que somente os crucificados da sociedade estão abertos para receber a boa nova. E lembrou do que Jesus já havia dito, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, Paulo se refaz desse golpe sofrido em Atenas e entra em Corinto com a consciência de que ele deve anunciar o Cristo crucificado para os crucificados da história. E pelo que está em Lucas, né, nos discursos em Atenas, Paulo não havia falado de Jesus crucificado e que Paulo omitiu o escândalo da cruz. E aí surgem aqui algumas reflexões. Será que nós podemos omitir na evangelização o fato de Jesus ter sido morto na cruz por um sistema social injusto? Trazendo para os dias de hoje, por que os poderosos, né, ou os abastados, ignoram quando se fala das injustiças sociais que continuam crucificando os menos favorecidos? Né? Então, a postura deles é assim, isso não é comigo, não estou sabendo, agora não posso fazer nada, né? A não ser na época de eleição, né? Onde eles prometem mundos e fundos, no resto do tempo é mais ou menos isso que a gente ouve. Então, Paulo não entrou em Corinto pela porta dos poderosos, mas pela porta dos escravizados, dos crucificados da história. Que 2/3 da população de Corinto, que era uma das maiores do Império Romano, eram escravos. Em Atos, não mostra o que Paulo pregou em Corinto durante os 18 meses em que ele esteve por lá. Mas isso não é um problema intransponível, porque a partir do que escreveu na carta, no capítulo 2, ficamos sabendo que é em Corinto que nasce a nova consciência de Paulo após a morte desse ego farisaico. Nessa cidade, ele se hospeda na casa de Áquila e Prisca, aquele casal modelo que a gente já tinha falado, e eles tinham um certo padrão de vida. Isso também está em Atos 18. Mas Paulo não se aproveitou, né, dessa condição social desse casal e ele trabalhava. E com isso ele escolheu o quê? Baixar sua condição social, colocando-se no mesmo nível das massas oprimidas. Então ele anuncia, né, dessa maneira, o Cristo crucificado, primeiro com a vida e o trabalho, encarnando-se na realidade social, e em seguida com as palavras. Mostra que o próprio Jesus se encarnou na realidade social,
Ou seja, Paulo recorda a encarnação de Jesus. Jesus se fez servo e Paulo também, tá? E por que Paulo seguiu esse caminho, né? Recorrendo ao Antigo Testamento, ele recorda os tempos em que os hebreus eram escravos dos egípcios e Deus os conduziu até a Terra Prometida. E aí, né, dessa forma, nasceu a comunidade em Corinto, uma comunidade cristã composta em sua maioria por pessoas marginalizadas. E foi em Corinto que se definiu de vez a separação com o judaísmo, né? Foi lá que se concretizou, porque a pregação de Paulo, ela encontrou forte oposição por parte dos judeus, tá? Os judeus não admitiam que o Cristo crucificado fosse o Messias. Pelo contrário, eles o consideravam maldito segundo a lei, porque lá em Deuteronômio está assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. E em Gálatas também, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, lá em Gálatas, também ele recorreu ao Antigo Testamento. E aqui ele faz a mesma coisa. Então, para Paulo, ao anunciar o Jesus crucificado aos marginalizados da sociedade, foi como dizer aos coríntios para que eles abrissem os olhos e percebessem que essa sociedade injusta não poderia mais existir, tá? Então, é bom a gente saber como foi essa chegada, né, de Paulo em Corinto. E aí a gente vai ver agora as razões que levaram Paulo a escrever a carta. Por que escrever a carta? Porque em Corinto havia muitas tensões e muitos conflitos, né? Então, essa primeira carta aos Coríntios para os coríntios é vista pelos estudiosos como um manual de conduta, por causa do extenso conteúdo que Paulo dedica para tratar de questões do cotidiano, do dia a dia, porque parte dessa carta são respostas às perguntas endereçadas a Paulo por membros da comunidade de Corinto. Então, primeiro falamos que ele recebeu as cartas com as questões dos coríntios e, por meio desses questionamentos, Paulo percebeu as tensões e os conflitos. E que tipo de tensões, né? Primeiro, formaram-se panelinhas, né? E depois que Paulo partiu dessa comunidade de Corinto, essa comunidade ela se desestabilizou, formando grupos simpatizantes com este ou aquele agente pastoral. Depois ignoraram um caso grave de alguém que vivia com a madrasta, tá? Depois, a comunidade, ao invés de resolver seus conflitos, suas questões, os seus problemas dentro da própria comunidade, com discernimento, com critérios próprios, o que eles fizeram? Preferiram procurar os tribunais pagãos. Então, eles achavam que eles eram incapazes de resolver as questões internas dentro da comunidade. O quarto motivo, né? Posso fazer tudo o que eu quero. Porque com esse pensamento, eles se entregavam à prostituição e destruíam a comunidade, tá? Depois, eles tinham dúvidas a respeito do matrimônio, do celibato, divórcio, virgindade, escravidão, viuvez. E aí os coríntios pediram orientação a Paulo. Depois tinha a carne oferecida aos ídolos, né? Porque em Corinto, quase toda a carne vendida tinha passado antes pelos templos como oferta aos ídolos. E agora, comer ou não? Então, esses cristãos recém-convertidos, antes deles serem cristãos, eles adoravam vários deuses, ofereciam as carnes nos templos. E depois que eles se tornaram cristãos, a dúvida deles era: será que eu posso comer essa carne que foi oferecida aos deuses? Será que eu não estou fazendo alguma coisa errada, né? Porque agora eu sou cristão? Então, essas dúvidas
tomavam conta, né, deles e às vezes entravam lá em algum conflito entre várias opiniões, tá? Depois, a reivindicação das mulheres. Como as comunidades se reuniam nas casas para celebrar a fé, as mulheres passaram a assumir funções importantes. E o que será que Paulo vai dizer, né? Valorizar o papel da mulher dentro da comunidade? E depois, a incoerência na celebração da Eucaristia. A comunidade havia caído na tentação de separar Eucaristia e compromisso solidário com os fracos, no sentido de permitir que a divisão social entre ricos e pobres contaminasse também a comunidade. E Eucaristia, naquela época, significava refeição da gratidão, porque lembra em muitas ocasiões em que Jesus tomou o pão, agradeceu por ele e repartiu entre todos. A nona questão aqui, os carismas, né? Influenciados pela sociedade injusta, que privilegia os poderosos e os sábios, os coríntios valorizavam somente os dons extraordinários, como se os pobres, os fracos, não fossem por si só um dom de Deus para a comunidade, né? Porque para Deus, para nosso Pai, todos nós somos iguais. Então, não tem um melhor, um pior, não, somos todos iguais. E a carta vai ajudar nessas questões no capítulo 13 e 14. E, por último, a ressurreição dos mortos, porque alguns afirmavam não existir ressurreição, reduzindo tudo a essa vida passageira. Ou seja, por essa lista, a comunidade tinha muitas dúvidas, muitas tensões e muitos conflitos, porque como eles tinham muitas dúvidas, cada um opinava o que eles achavam, e aí gerava o quê? Os conflitos e as tensões. Quando Paulo escreveu essa primeira carta, ele estava em Éfeso e já tinham se passado 5 anos desde a fundação da comunidade no ano 54, né? Que ele escreveu a carta no ano 54, e já tinha passado todo esse tempo aí, tá? Então, acho que é até natural, né? Porque como você perde a figura, né, desse, não de um líder, mas dessa pessoa que conduz, que fundou a comunidade, que levou a boa nova e tudo mais, as coisas começaram a se perder um pouco, tá? E aí entramos nos temas desta carta, os temas centrais, porque tem muitas lições que essa carta nos traz, né? Então, aqui eu tentei resumir nesses temas aqui, os temas centrais da carta. O amor, o conhecimento, diretrizes, que são aquelas questões do cotidiano, como agir, né, em relação ao matrimônio, celibato, como a gente viu na tela anterior. A função das mulheres, a liberdade, que Paulo sempre trata, assim, tanto em outras cartas como aqui, né, a verdadeira liberdade, a idolatria, os dons espirituais, sobre a vida futura, o corpo espiritual e a ressurreição, tá? E aí, agora a gente vai entrar na carta. Até aqui tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Podemos continuar? Sim, podes continuar. Tá bom. Então, vamos entrar agora... Oi? Eu acho que... Queres falar, Sanja? Não. Ok, eu pareceu-me que ela queria falar, mas não. Tá bom. Ok. Tá bom. Eu só fiz um sinal. Tá bom. Estava tudo certo, mas esqueci que ela não vê. Tá bom. Então, vamos começar entrando aqui na carta, né? E vamos, de cara, desde o início dessa carta, Paulo afirma que os cristãos de Corinto são a igreja de Deus. A palavra igreja, ela dá uma ideia de uma comunidade organizada, onde todas as pessoas têm espaço e compartilham seus dons, suas vidas e os bens que possuem. Com o anúncio do evangelho, esses excluídos da sociedade deixaram de ser aquela massa de manobra para se tornar parte do povo de Deus. Começaram a viver uma vida nova, que é o anúncio da liberdade e vida que Deus quer para todos, em todos os tempos e lugares. Então, aqui Paulo escreve assim: a igreja de Deus que está em Corinto, àqueles que foram santificados em Cristo Jesus,
chamados a ser santos com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Primeiro a gente vai esclarecer duas palavrinhas que aparecem nesses versículos, que é igreja e santo. Então, a palavra que Paulo usa em grego é eclesia, né? Ou traduzida como igreja, significa um povo chamado para fora. Então, a igreja é o quê? É o povo tirado do mundo e separado por Deus para uso e objetivos sagrados. E santo, né? Que é a segunda palavra, são essas pessoas, né? O povo chamado para fora. Então, é como se cada igreja possuísse dois endereços. Um endereço geográfico, no caso desta carta, em Corinto, e outro endereço espiritual, em Cristo. E outro item importante, a igreja tem um dono, a igreja é de Deus. Então, a igreja não é minha, não é sua, não é nossa, ela é de Deus. Não se trata da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. E santo, na perspectiva de Deus, são as pessoas que ele separou com propósitos especiais. E Deus espera dessas pessoas que cooperem com esses objetivos. E com certeza, esse vai ser o tom que domina boa parte dessa carta. Por esse motivo, já falamos em outras cartas também que santos são as pessoas que se esforçam para seguir o ensino do Mestre Jesus, né? Não tem nada a ver com aquela conotação atual que o santo é aquela pessoa que é canonizada e tudo mais, tá? Então, santo é esse povo que se esforça para seguir o ensino do Mestre Jesus, tá? Depois, nesse mesmo versículo 2, aparece um texto que, à primeira vista, parece contraditório. Porque se eu já sou santo, né? Porque ele fala aqui, ó, aqueles que foram santificados. Dá a ideia que eu já sou santo. E depois ele fala assim, por que então, se eu já sou santo, por que ele está me chamando para ser santo? Né? Parece meio contraditório. É que assim, a primeira santificação é posicional, são os chamados. Eu estou em Cristo, vale para todos. E a segunda é processual. E o que é esse processo? Porque quem está em Cristo, ou quem aceitou esse chamado, é chamado também para andar com o Cristo. Quem está em Cristo, ele precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem do Cristo, porque ele é o modelo. Então, essa santificação processual, ela é progressiva e termina com a glorificação. Uma vez que eles foram separados como especiais, vão descobrir que fazem parte de uma grande família que está crescendo e se espalhando por todo o mundo. São irmãos de todos os que invocam o nome de Jesus. Porque é um erro muito grave se a gente olhar para o nosso grupo, para a nossa igreja local, para a nossa comunidade e ter a pretensão ou a vaidade de acharmos que nós somos os únicos salvos. Fomos chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, em todo lugar e em todo tempo. A Igreja de Deus é universalista, porque Jesus não é propriedade exclusiva de nenhuma igreja específica. E Paulo confirma isso, quando ele fala assim, com todos, né? Aqui, ó, com todos, Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, tá? Então, é um evangelho universal, é universalista, serve para todos. Então, desde o começo, Paulo mostra o que está acontecendo. Em Jesus, o verdadeiro Senhor do mundo, o Deus único se fez presente no mundo, convocando todas as pessoas para a sua família, né? Então, ele se fez presente no mundo, como a gente já viu na carta anterior, né? Inclusive naquele hino aos Colossenses fala que ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é tão claro e importante em seu pensamento e nas comunidades que ele fundou,
que Paulo desenvolveu maneiras de falar sobre isso que quase se tornaram fórmulas para Paulo. E o versículo 3 é uma dessas fórmulas, onde ele ora para que a graça e a paz venham sobre eles. E graça é uma palavra que Paulo usa muito nas cartas, porque para ele tem todo um universo de significados, resumindo no fato de que Deus nos amou e nos ama desde sempre e age sempre em nosso favor. Então, não existe um movimento nosso que Deus não acompanha. E eu acredito que todos os dias Deus tenta sabotar os nossos planos de sermos infelizes. Fazemos tudo para dar errado e Deus faz tudo para dar certo, tá? E só a gente agora eu vou mostrar, uma analogia que eu vou falar da santificação processual, tá? Aí eu fiz uma analogia com o departamento de qualidade de qualquer empresa atual, tá? Então, o que no departamento de qualidade de uma empresa atual, ele tem um processo de melhoria de qualidade, onde chama PDCA, que é uma sigla em inglês que diz Plan, Do, Check and Act, ou seja, planejar, fazer, checar e agir. Então, para ilustrar a santificação processual, eu trouxe uma ilustração que mostra o processo de melhoria dentro do departamento de qualidade de qualquer empresa. Então, a gente tem o planejar, o fazer, o ajustar e executar. Quando eu alcanço um padrão de comportamento, eu subo de patamar. E aí eu vou falar assim, nossa, consegui, né? Agora tudo bem. Não acabou. Porque eu não posso parar, né, nesse padrão, porque os meus concorrentes, né, das outras empresas, eles também têm essa melhoria da qualidade, eles também estão tentando ajustar os seus produtos, os seus serviços, para que essa melhoria de qualidade sempre suba de patamar. Então, eu alcanço um padrão, mas eu não posso me acomodar e parar ali. Não, porque agora eu estou capacitado ao quê? A enfrentar novos e maiores desafios, tá? Tudo bem até aqui? Sem problemas? Alguém quer fazer alguma colocação, me fale, tá? Tá tudo ok. Tá. E se estamos em Cristo, né? Como a gente já foi chamado, nós estamos em Cristo, né? Então, Paulo diz assim, pois fostes nele acumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai continuar dizendo que o povo de Deus é um povo abençoado pela graça de Deus, e que essas bênçãos são os recursos que Deus nos empresta para realizar a sua obra e motivar a todos para uma vida de santidade, tá? O resultado dessa graça é que as riquezas de Deus deixaram os coríntios ricos, né? Onde ele fala, acumulados de todas as riquezas. Então, eles se tornaram uma comunidade de aprendizes crescendo, querendo conhecer Deus, a sua nova vida, capazes de ensinar uns aos outros para fortalecer e confirmar a grandeza de Jesus e a boa nova que foi trazida por Paulo. Paulo está dizendo que os cristãos de Corinto foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, com todos os dons espirituais. Então, os cristãos de Corinto estão tão capacitados quanto qualquer um poderia desejar. E tem todos os recursos para realizar a obra de Deus. Então, tudo isso que eles receberam deveriam ser o quê? Uma motivação para uma vida de santidade, né? Então, apesar das tensões e conflitos, Paulo enxerga na comunidade muitas coisas boas e potenciais de melhoria. Por isso, ele não tem receio de agradecer a Deus por isso. Para Paulo, uma coisa era certa: Deus já nos chamou no passado. Depois, Deus nos prepara no presente. E Deus vai completar todo o processo no futuro. É o projeto de Deus.
E alguém duvida do projeto de Deus? Né? Então, a história do mundo, a história da vida cristã tem um formato. E é Jesus que dá forma a todos esses pontos. Tá? E por isso que a marca que diferencia o cristão é chamar por ele. Como? Orando, aprendendo a amá-lo, percebendo o seu amor através das nossas vidas. Enfim, ter sempre o seu nome em nossos corações e constantemente em nossos lábios. Nesses versículos, Paulo demonstra a sua gratidão a Deus, como ele faz em outras cartas. E o que mais motiva a igreja a ser santa? Paulo diz que é a expectativa da volta de Jesus. Mas como já foi explicado, né, essa parúzia é a presença de Jesus em nós, e não uma volta encarnada dele, né? É o Cristo interno que a gente tem que fazer nascer dentro de nós. Como Paulo disse em Gálatas, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mesmo porque Jesus nunca nos deixou. E quando a gente tem como objetivo fazer com que esse Cristo interno nasça dentro de nós, nós vivemos uma vida santa e vigiamos a nós mesmos para que a nossa vida não caia no marasmo, não caia na mesmice, cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa evolução espiritual. Então, nós só temos motivos para ser gratos, né? Eu peguei emprestado um dos versículos aqui de Tessalonicenses, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. E depois Paulo continua um outro versículo aqui, onde ele diz assim: é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Então, a gente vai concluir essas ideias de Paulo com esse versículo 9 e um texto de Emmanuel. E esse texto de Emmanuel chama Serve e Confia. E pelo título do texto de Emmanuel, a gente já sabe o encaminhamento, né, que ele vai dar, porque ele vai tratar da questão do serviço e da confiança. É a comunhão com Cristo, e como já vimos, né, se nós estamos com ele, né, e aí Emmanuel diz: frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Como essa carta aos Coríntios trata de questões práticas, esses comentários de Emmanuel nos lembram que a gente tem diante da vida responsabilidades que são nossas, e cada um tem a sua. E quando a gente estiver diante da possibilidade de serviço, que façamos o nosso melhor e confiemos que o que nos falta para realizar aquela atividade, Deus proverá, porque não falta apoio da espiritualidade para alguém que se dispõe, né, para quem se dispõe de boa vontade para o serviço ao semelhante, tá? E para complementar esse raciocínio, tem uma historinha dessa ilustração que eu coloquei aqui e que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, uma criança que não podia se movimentar, né, porque ela já nasceu com esses problemas aí de locomoção, pensando sobre sua existência, ele perguntou para a mãe dele: mãe, por que eu existo? Eu não consigo fazer nada que as outras crianças fazem, por que Deus me fez assim? E a mãe responde: meu filho, você é a luz da minha vida, porque toda vez que eu estou chegando do trabalho, eu olho para a janela do apartamento, eu lembro que você está lá e isso é um motivo de muita alegria para mim. Então, Deus pode ter te colocado no mundo para me dar forças. E o menino, pensando na resposta da mãe, decidiu se dedicar alguns minutos do dia para colocar seu rostinho na janela e sorrir para as pessoas que estavam passando na rua. E ele ficou conhecido como o rosto que sorri na janela. E as pessoas que passavam ali já criavam uma expectativa de encontrar o sorriso daquela criança. Então, isso é um preâmbulo, né, para a gente entender o que Emmanuel está querendo dizer nesse texto aqui. O que Emmanuel disse no seu texto é que se nós temos uma oportunidade de serviço,
por exemplo, num centro espírita, numa comunidade, em qualquer lugar, né? Não é só dentro de um centro espírita. Evitar questionamentos do tipo assim, mas quem sou eu, né? Tão imperfeito, não tenho condições, não vou conseguir. Isso muitas vezes não é humildade, né? Às vezes é uma fuga da responsabilidade ou até um comodismo. Nós não iremos trabalhar quando estivermos perfeitos. Não, nós trabalhamos para nos aperfeiçoar. Se aparecer uma possibilidade de servir, devemos confiar que aquela tarefa chegou a nós como uma oportunidade e que Deus não colocaria sobre os ombros fracos responsabilidades que a pessoa não conseguiria executar ou desenvolver. E tudo vai ser um mar de rosas? Não. Podemos até ter dificuldades, mas é uma chance para aprender. Vamos ter limitações? Talvez sim, talvez não, mas é no trabalho que eu vou conseguir progredir e eliminar as limitações. Então, façamos o melhor sempre, né? Jesus tem uma frase muito significativa quando ele nos diz: a árvore que merece maior cuidado do agricultor é aquela que está produzindo, né? Quando estamos fazendo algo de útil ao próximo, à comunidade, quando estamos contribuindo para o bem geral, ou seja, em qualquer lugar, porque o Evangelho não faz restrição. Se estamos numa casa religiosa, se estamos no trabalho, na casa, num lazer, num convívio social, nós sempre temos a possibilidade de receber o auxílio dos mentores espirituais que vão suprir as nossas limitações para que a gente consiga realizar aquela tarefa que está sob a nossa responsabilidade. E Emmanuel também nos diz que a nossa vida pode se converter em conjunto de ações constantes a serviço dos outros, a favor dos outros, né? Então, nós temos muitas possibilidades. Um sorriso, um aperto de mão, uma palavra de estímulo, de carinho. Como dizia Chico, não há criatura que esteja desprovida da possibilidade de servir. E fala também na agenda cristã, quem vive o Evangelho irradia a virtude, tá? A gente tem inúmeros exemplos aí de vários setores aí. Tem um muito conhecido, né, na nossa área aqui, que é daquele Jerônimo, né, que é um rapaz que ele vive deitado e ele faz palestra, ele trabalha a favor dos outros, ele trabalha para arrecadar coisas, para ajudar os outros. Então, né, então a gente nunca está desprovido, tá? Elô, oi, pode falar. Isso que você está trazendo dessa história linda, de tantos exemplos, né, de muitos exemplos que a gente tem, da nossa capacidade de dar, né, de oferecer ao mundo coisas que nos são inerentes, apesar de muitas outras limitações aparentes, né? A gente poderia relacioná-las com os dons de Deus e, inclusive, fazer uma correlação com o desejo que, como Paulo expressa nessa mesma carta um pouco antes, né, que não nos falte os dons, né, enquanto esperamos a revelação. Sim. Você pode comentar um pouco? Você acha que isso tem? Tem. Ele vai falar, os dons espirituais ele trata mais para frente, mas eu acho que todos nós estamos providos, né? Estamos abastecidos, né? Com alguns dons, com muitos dons, de fazer mesmo, como essa historinha que eu contei, às vezes um sorriso, às vezes você ouvir, às vezes você, né, escutar uma pessoa que está com problema e não ficar interrompendo a pessoa toda hora. Então, são pequenas atitudes que eu acho que ajudam o outro, a pessoa que está com algum problema, né, assim, trazer um alívio, trazer uma alegria, trazer um alento. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que esses dons, elas estão inseridas nesse contexto de que todos nós temos possibilidades. Em qualquer área,
em qualquer lugar, por qualquer pessoa, né? A gente ter isso em mente faz com que a gente, por exemplo, a gente não tem aquelas histórias que a gente fala assim, nossa, a pessoa parece que saiu de casa já disposta a discutir ou disposta a brigar com todo mundo que ela encontra na rua. Parece que isso já faz parte da natureza da pessoa, né? Então, qualquer contradição que ela tenha, ela já parte para o ataque. Então, a gente também se educar nesse sentido de que a gente não sabe como que a outra pessoa está, né? Então, evitar esses julgamentos, né? Tipo, dizendo, essa pessoa é tão chata, ou essa pessoa está sempre mal-humorada, ou essa, né? Então, a gente tem muitas possibilidades em qualquer área, né? Não é só esses dons extraordinários, ou de mediunidade, ou de não sei o quê, né? Essas coisas mais, esses dons espirituais que a gente acredita sempre olhando para esse lado, né? Ou a gente olha para um Chico Xavier ou para um Divaldo e fala, nunca vou ser igual a eles, né? Então, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Se eu quero ser igual a eles e depois se eu quero ser igual a Jesus, eu tenho que dar esse primeiro passo. Então, o primeiro passo é o quê? É vigiar as nossas atitudes, fazendo com que as nossas atitudes tornem o dia a dia de outras pessoas que estão ao nosso redor não uma coisa de, não, lá vem a Heloísa chata, né, a cri-cria, não sei o que e tudo mais. Então, a gente tem essa capacidade, isso daí todo mundo tem a capacidade de fazer, né? Não precisa de eu não preciso ser um Chico Xavier para fazer isso, ou uma Madre Teresa. Então, eu preciso... Elô, tem duas coisinhas que eu quero destacar, que eu achei assim, bem interessante. Essa frase que você trouxe, a árvore que merece maior cuidado do agricultor é aquela que está produzindo. Acho que a gente tem que refletir bem nisso, né? Porque me lembra aquela frase de Jesus também, a quem tem, mais se dará. E a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Uhum. E o que significa isso, né? Trazendo essa ideia que você trouxe, de que todos temos, como você falou, não são dons especiais, mas todos temos, trazemos conosco no nosso nascimento, na nossa encarnação, possibilidades pequenas ou grandes, e que precisam ser desenvolvidas, cultivadas, regadas, para que ela frutifique, que é esse negócio aqui. A árvore precisa de mais cuidado se ela está produzindo alguma coisa, porque quando ela não produz, é aquela figueira estéril de que fala a parábola, né? E fazendo um gancho com isso, essa outra ideia que você trouxe da santificação processual, que é essa questão de que estamos todos em processo de melhoria. Isso precisa ficar muito bem entendido, porque para a gente não ficar desestimulado, como você falou, mas eu nunca vou ser, então eu vou esperar ser bom para começar a fazer alguma coisa. É o inverso. Sim. Eu faço alguma coisa para me tornar melhor. Sim. Enfim, para crescer. E esse é o processo de santificação, Sim. que é, primeiro, como diz o Paulo, eu aceito Jesus. Vocês já têm o Cristo. Então, a primeira coisa é a aceitação do Cristo como modelo. Depois, o que eu vou fazer com isso? Só aceitar não resolve, né? Eu tenho que aceitar e imitar, e começar a imitar. E qual é a imitação que eu tenho que fazer? A mudança de padrão. Porque até hoje a gente está no padrão material, no padrão, como você falou, bateu, levou, né? Eu me sinto ofendido, ou eu estou mal-humorado, e o padrão é o inverso, é a outra face da moeda, né? Jesus veio mostrar o quê? Ser cordato, ser manso, ser pacífico, todas aquelas coisas que a gente já sabe, que a gente ainda muitas vezes não consegue. Mas se eu tenho esse objetivo, se eu sei que eu estou nesse processo, eu tenho que investir
nessa minha vontade, eu acho que a gente tem que já ter essa consciência de manipular, de fazer andar a nossa vontade de crescer. Senão fico patinando, encarnação por encarnação, faço as mesmas coisas. Então, agora a gente já está com todo esse conhecimento, a gente precisa ir para frente, né? Sim. Pouquinho. Não é ser santo no sentido de já, né, ter todos os dons maravilhosos, mas é despertar. Desperta tu que dormes. Sim. Obrigada por essas reflexões, viu, Elô? Imagino. É estar no gerúndio. Ninguém nasce pronto, né? A gente nasce com algumas experiências já reservadas e a gente vai se aperfeiçoando ao longo da nossa jornada. E também não vai morrer pronto, por isso que a gente tem outras oportunidades em outras encarnações, né? Acho que o importante é entender isso com humildade e aceitar, e também aceitar o que é. A Heloísa falou das mediunidades, aceita o que você é, o que você tem, né, o que te veio como ferramenta, né, para essa sua jornada, e exercite humildade, né, porque qualquer coisa que, além desse equilíbrio, é o orgulho, né, falando mais alto, é o egoísmo falando mais alto, e também a falta de determinação de querer aprender. Então, não vai aprender mesmo, não vai evoluir nada se a pessoa não exercitar essas situações. Eu gostei muito dessa frase que a Elô trouxe, não se acomodar ao padrão alcançado. Isso é bacana, gente. Ela fez a comparação com a empresa, mas já estou bem, já estou aqui, nossa, já estou fazendo isso e aquilo, tá bom, não tá bom. Porque para ser espírito puro tem que ir para frente. Então, sim, não se acomodar ao padrão alcançado é uma frase que tem que martelar na nossa cabeça e sempre caminhar para frente. Sim. É como Buzz Lightyear, no infinito e além. Quem assistiu Toy Story? Isso é a Marlene Madeira fala a coisa mais linda, né, para essas comparações. Eu até quero pedir desculpa para vocês, algumas pessoas estavam nos acompanhando pelo Facebook e nós tivemos um problema aqui no Facebook, a transmissão parou de ser efetuada pelo Facebook, ok? Então, quem estiver vendo isso aqui, tiver alguém que está acompanhando pelo Facebook, a gente pede para eles migrarem aqui para o YouTube, tá? Então, podemos continuar? Yes, lady. Tá bom. Bom, agora Paulo vai começar a falar dos conflitos, de um dos conflitos que estava acontecendo na comunidade, tá? Então, ele diz nesses versículos, né? Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Explico-me, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Então, ele vai começar a tratar das divisões que estavam acontecendo dentro da comunidade, né? E é triste pensar que a igreja desse cristianismo primitivo aí enfrentou esse tipo de divisão, porque muitos acham que a primeira geração de cristãos tivesse desfrutado de um período de lua de mel, né? Puro, sem problemas, e só depois é que as coisas se tornaram difíceis. Não foi bem assim, né? Naquela época já aconteceram divisões, como nos dias atuais. Então, além de anunciar a boa nova, Paulo sempre se esforçou para manter as primeiras comunidades unidas como uma família. E ele quer deixar bem claro, né? Ele está enfatizando nesses versículos que sua preocupação não era ganhar convertidos para exaltar o seu nome. Seu único objetivo era levar todos, homens e mulheres, para Cristo. Então, antes de continuar, vamos identificar aqui dois nomes que aparecem nesse versículo 12. O primeiro é o Paulo, né? Lógico, não vou falar dele. O primeiro é Apolo, né?
Apolo era um orador extraordinário que chegou depois de Paulo. Ele era de Alexandria, no Egito, onde havia uma forte comunidade judaica, incluindo aí um filósofo brilhante que eu citei na carta aos Colossenses, de nome Filos. Ele era conhecido como Filos de Alexandria. E Apolo conviveu em Éfeso com alguns companheiros de Paulo e obteve um conhecimento grande da mensagem cristã. Depois Cefas, né, quando ele fala, eu sou de Cefas. Cefas em aramaico significava Pedro. Então, Cefas ou Pedro é a mesma pessoa. E os coríntios até faziam uma diferença, dizendo que Pedro representava um tipo de cristianismo mais judaico, enquanto Paulo, uma versão que deixava de lado aqueles rituais judaicos e as muitas restrições e regras do judaísmo, tá? E aí, nesses versículos aqui, Paulo faz 3 questionamentos. A primeira é, o Cristo está dividido, né? Paulo prega um Cristo, Apolo outro, e Cefas ou Pedro outro, né? Não, existe apenas um Salvador e um único evangelho, como também já foi dito em Gálatas. Paulo diz que as divisões são absurdas, porque eles estão levando os cristãos a pensar que Paulo está pregando um Cristo, Apolo está pregando outro Cristo e Cefas está ainda pregando outro. Há somente um Salvador, somente um Evangelho. Mas a igreja de Corinto começou a se dividir internamente. Por quê? Em vez da igreja influenciar o mundo é que estava influenciando a comunidade. E o que estava acontecendo? A igreja de Corinto ela estava multifacetada com as suas ideias, líderes, filósofos e pensadores. Em Corinto, né, aquela cidade cosmopolita, acontecia muitas vezes de um orador famoso aparecer e fazer um discurso. E os coríntios diziam assim, eu sou partidário de fulano. O outro falava, eu sou seguidor de ciclano, ou do pensador tal. E essa influência entrou na comunidade cristã. A igreja estava seguindo o modelo do mundo. E qual é esse modelo mundano? O culto à personalidade. É a tietagem atual, né, ou a idolatria, e esse era um sinal evidente da imaturidade e decadência espiritual. Os coríntios gostavam de seguir líderes carismáticos, mas isso teve como consequência o quê? A divisão e a competição dentro das comunidades. É a famosa polaridade que nós tanto falamos nos dias atuais, tá? E o que a gente tem que estar atento é que sempre nós devemos enaltecer a mensagem e não o mensageiro. E Paulo está ressaltando que ele, Apolo e Pedro foram os facilitadores, os evangelizadores para mostrar o caminho da salvação. E Paulo continua, um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio de Deus. E só o Mestre Jesus deve ser exaltado na igreja de Deus. E a palavra grega que Paulo usou aqui nesses versículos, para falar dessas divisões, foi cisma, né? Onde o significado é rasgar um tecido. Porque quando a gente rasga um tecido, fica aquela impressão, né? De você olha o tecido rasgado, né? Ah, não tem mais conserto ou vai dar um trabalho enorme para consertar. Tá? Então, foi essa palavra que Paulo usou para definir essa divisão, né? Alguma coisa muito grave mesmo que estava acontecendo dentro das comunidades. Tá? O segundo questionamento é, vocês foram batizados em nome de Paulo, né? Onde ele fala que ou fostes batizados em nome de Paulo, né? Então, ele diz aqui, Paulo não está menosprezando o batismo, mas ele está colocando o batismo no seu lugar, no seu devido lugar, porque os coríntios estavam dando valor exagerado ao batismo. E aí, quem foi batizado por Paulo se achava melhor do que os outros cristãos. E batizar não foi o principal ministério de Paulo, nem de Jesus. Ninguém se torna especial pelo fato de passar pelo ritual do batismo. Atualmente até se fala que o batismo verdadeiro se dá quando o ritual é feito no Rio Jordão, porque lá no Rio Jordão tem mais privilégios espirituais, ou se for batizado pelo pastor X ou Y, se sentem mais valorizados.
para Paulo, o batismo era uma coisa muito séria. Paulo está dizendo que no batismo só se pode identificar um nome, Jesus. Era um sinal externo formal diante de Deus, diante de todos, da família, da comunidade em geral, de que alguém estava deixando para trás o homem velho e se transformando no homem novo, através de Jesus. Então, o batismo para o cristão era como a travessia do Mar Vermelho para Israel na época do Êxodo. Significava sair da escravidão para a liberdade e para a responsabilidade. E o único nome no qual é possível ser batizado é o de Jesus. Então, o batismo não vincula você com a pessoa que realizou o batismo, mas vincula você com o Cristo. Então, a pessoa que executava o ato do batismo não é relevante, né? Então, ele não está menosprezando o batismo, mas ele está colocando o batismo no seu devido lugar. E qual o verdadeiro conceito que é esse batismo, que é o abandonar o homem velho e se transformar no homem novo, tá? E, por último, ele faz o terceiro questionamento. Eu fui crucificado por vocês, né? Paulo faz essa pergunta. Eu não fui crucificado por vocês. E aí ele levanta um dos grandes temas desse capítulo, que é a cruz do Cristo, porque a cruz ocupa um lugar central na proclamação do Evangelho. E a gente vai detalhar melhor a cruz nos próximos slides ali, tá? A situação aqui é o confronto entre a boa nova e o aparente poder da sabedoria humana. Como falamos antes, era comum na cidade de Corinto, durante a visita de um mestre, de um intelectual, de um filósofo, a cidade inteira, uma boa parte dela, o ouvirem para depois comentar seu discurso. E uma das palavras para descrever essas pessoas é sofista. E a palavra sofista, ela soa negativo, indicando alguém que se autovaloriza ou que está cheio de si. E uma das razões pelo qual achamos que os sofistas são assim é por causa dessa carta. E a principal questão aqui é que os sofistas, que eram idolatrados, eles gostavam de fazer discípulos ou seguidores deles mesmos. E aí esses seguidores discutiam e menosprezavam uns aos outros. O meu filósofo é melhor, não, o meu palestrante é melhor. Tá? Então ficava essa polêmica sobre qual mestre era melhor que o outro. E aqui Paulo se prepara para um ataque a esse tipo de sabedoria e que você deve fazer uma escolha entre a sabedoria do mundo e o poder da cruz de Jesus. Tá? Paulo percebeu, né, pelos relatos de Chloe, que os cristãos de Corinto estavam tratando ele, Apolo, Pedro e até mesmo o próprio Jesus como um grupo de mestres que poderiam ser colocados uns contra os outros. Isso significa errar completamente o alvo. E ainda hoje, muitas igrejas, às vezes, cometem esse mesmo erro, né? E como falamos na Chloe, é importante ressaltar também a transparência de Paulo ao tratar desses conflitos, tá? Paulo cuida do assunto de forma transparente. E muitas vezes, nos dias atuais, a gente não copia ou não imita, talvez por comodismo, ou para não ser questionado, ou por omissão. Porque hoje é comum a gente ouvir assim, né? Isso não acontece só na área religiosa. Olha, tem alguém dizendo isso ou aquilo, o pessoal anda falando isso ou aquilo, algumas pessoas estão descontentes, porque aqui se fala em termos genéricos e indefinidos. Paulo agiu diferente. Ele diz que os irmãos de Chloe o informaram o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, Paulo diz claramente quem é o informante e qual foi a informação. Essa transparência neutraliza o quê? A maledicência dentro da igreja. Quando as coisas são tratadas ou trabalhadas em um ambiente de abertura e clareza, o mal é tratado e resolvido sem deixar feridas, mágoas e ranços. Tudo bem? Até aqui? Sim. E aí, pode falar.
eu estava aqui a pensar também naquelas situações que acontecem aqui em Portugal, não sei se acontecem aí no Brasil, mas às vezes há uma certa veneração a determinados médiuns que tiveram algum protagonismo ou têm algum ainda protagonismo a nível de receber comunicações e que elas são muito válidas. A grande questão é que há pessoas que conviveram com esses médiuns, vamos dizer Chico e Divaldo, e que só por facto de terem convivido com Chico ou com Divaldo acham-se melhores do que o outro. E na realidade o que nós temos que fazer, e isso é muito importante, é perceber que nós só somos cristãos, seja espíritas, católicos, evangélicos, se nós seguirmos o Cristo, não é? Se nós seguirmos o Cristo. E para isso temos que compreender que todos nós temos pontos de vista diferentes, cada um de nós está em patamares de evolução diferentes e que ninguém sabe quem é que está mais à frente ou mais atrás. Isso só Deus. Então, o que nos interessa a nós é vivermos em fraternidade, em equilíbrio, em comunhão uns com os outros, procurar mais a união do que a desunião, não discutir o termo A ou o termo B. Eu concordo que quando existe um termo que é contrário à doutrina espírita, que nós devemos pôr em evidência a doutrina espírita. Ok? Só para ficar claro. Mas muitas vezes agarram-se a conceitos que são iguais, mas como querem discutir entre si quem é o melhor, nem reparam que estão a dizer a mesma coisa, mas com palavras diferentes. E nós ainda vivemos muito assim nas nossas vidas. Então torna-se um bocadinho complicado haver união quando nós criamos estas coisas tão desnecessárias. Há pessoas que têm uma grande capacidade de influência verbal e conseguem palestrar maravilhosamente. Outros têm conhecimento e falam de uma outra maneira, mas não deixam de ter o conhecimento e de ter também capacidades. Nós temos que conseguir compreender isso e não pôr em pedestais. Porque o Cristo que é o Cristo disse que ele próprio não era bom, só Deus é que era, né? Bom só o Pai é que é. Quanto mais seríamos nós que estamos longe de ser um espírito puro. Então, como é que nós saibamos colocar no nosso patamar de evolução e compreendemos que aprendemos todos uns com os outros? E usar aquela expressão que muitas vezes usamos em português de Portugal, eu não sei, acho que vocês também usam, parecido pelo menos, o silêncio é de ouro, a palavra é de prata. Então, sabemos mais ouvir o outro, vai-nos fazer compreender muitas vezes que ele está a falar a mesma coisa que nós, mas por outras palavras. E não entrarmos ali numa discussão, o A recebeu o primeiro livro B ou o livro C, esquecendo de uma coisa muito importante, é que o nosso próprio Kardec, para conseguir fazer o crivo da razão, deu várias informações e aquelas que se coincidiam é que ele colocou na codificação. Sim, é isso mesmo, Sônia. Sabe, eu acho que eu vejo com bons olhos esses estudiosos atuais, parece que eles estão, mesmo de doutrinas diferentes, eles estão convergindo para um mesmo entendimento do ensinamento de Jesus. E eu lembro que antigamente não era assim, né? Então, um brigava com o outro e tudo mais. E hoje não, eu vejo que as ideias, né, o sentido do que o Evangelho quer passar para nós, eu acho que eles estão convergindo para um ponto comum. Lógico que isso não vai acontecer do dia para a noite, mas eu acho que já é um caminho, né? E o perigo da idolatria, porque quando você idolatra uma pessoa, você nem raciocina o que a pessoa está falando, de tanto que você gosta daquela pessoa ou daquele palestrante que você acha que tudo que ele fala está certo. Então, a gente tem que mesmo discernir, ter o discernimento, né? Por isso que discernimento, como o Kardec sempre fala, não é uma habilidade difícil de você conseguir, porque depende de muito estudo, de muita observação, percepção. Então, a gente ter esse discernimento para quando ouvir uma palestra, para quando, né, não colocar aquela pessoa que a gente gosta na frente de tudo e achar que tudo que ela fala está certo, né? Então, esse é um alerta que Paulo faz, né? Eu acho muito, muito interessante, sim. Tá bom? Tudo bem? Mais alguém? Eu posso continuar? Ainda temos, pelo menos, para mais um slide. Não, seria mais um slide, é que o próximo slide é meio longuinho. Não, mas um dá sim, tranquilo. Dá, né? Então, acho que vai dar sim. Acho que pelo menos mais um slide, acho que dá. Então, como a gente falou aqui muito, né, esse último questionamento de Paulo, onde ele diz, né, teria sido crucificado em vosso favor,
Então, Paulo vai mostrar uma nova visão da cruz. Nós já vimos uma outra visão na carta aos Gálatas, né? Aqui ele fala da diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, tá? E aí no versículo ele fala assim: com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus, tá? Então ele fala aqui da diferença, né, entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Seu argumento básico é que a mensagem de Jesus e sua cruz tem um poder bem diferente e contrário do tipo de poder da oratória humana, que é baseada na aparência, preparada para entreter o público e assim ganhar uma atenção indevida para uma mensagem humana. O ponto é que quando Paulo chegou em Corinto, que se orgulhava da sua vida cultural e intelectual, sabia o que as pessoas iriam pensar e ainda assim ele se levantou para falar de Jesus, crucificado pelos romanos, ressuscitado e agora Senhor do mundo, chamando as pessoas para uma obediência fiel a esse Senhor do mundo. E como Emmanuel diz nesse texto, ele diz assim: mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual, né? Para os coríntios, essa era e ainda é a mensagem mais louca que qualquer um poderia imaginar. Não se tratava de uma nova filosofia brilhante, era meio que bizarra para eles, né, aos olhos dos coríntios. Eram boas novas de um criminoso, de uma raça desprezada e que foi executado. Nem os judeus gostavam dessa mensagem. Paulo sabia que toda a mensagem da cruz era escândalo. E escândalo na época significa algo que engana ou que surpreende. Naquele tempo, nenhum judeu esperava um Messias que seria derrotado e executado por pagãos. Então, quando Paulo anunciou a mensagem na sinagoga, no mercado ou nas salas de debate, ele não usou palavras de efeito para impressionar as pessoas como faziam os outros oradores. E aí fazer com que eles acreditassem nele pelo brilhantismo da sua oratória. Para Paulo, a cruz tinha que fazer esse trabalho. Então, agora, ao escrever a carta, ele usa de poesia para incomodar e fazer perceber seu ponto de vista. Os que julgavam a cruz uma loucura são as reencarnações, né, desses espíritos apegados à matéria. Para ele é difícil ver vantagens. Benefícios espirituais, então, nem pensar, né? Nas situações aparentes de derrota. Tá? Então, é isso que Paulo quer passar nessa carta aos coríntios, chamando a atenção de que ele não usou de uma oratória. E olha que Paulo era um brilhante orador, né? Então, ele não usou dessa habilidade que ele tinha de oratória para conquistar os coríntios, né? Ele queria que a cruz falasse por si mesmo, tá? Então, era isso. Eu acho que a gente pode... Podemos parar aqui, Euridice? Ou... Pode parar já. Tá bom. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês que estão assistindo também podem fazer comentários, tá bem? A nossa Marlene, sobre aquilo da bocado, diz que é para termos a fé raciocinada, não é? Portanto, faz todo sentido, sim. Raciocinarmos tudo. Que é o resumo do que estava a dizer a nossa querida Elô. Eu acho que é a Kátia. Desculpa. Não, tudo bem. Pode falar, Kátia. A Sonja queria falar alguma coisa. Não, eu ia falar e eu parei porque achei que você fosse falar. Enfim, eu vou pegar então aqui, porque senão nós vamos ficar nesse... Não, vai lá, fala lá. Não, é só porque quando a Elô falou das dúvidas, né, dos conflitos e tudo, eu me lembrei de Pedro e Zacarias, na passagem quando Zacarias estava numa dúvida crucial, né, se ele ficava junto aos cristãos ou se ele seguia, né, enfim,
nossa, pela embarcação lá para seguir as ordens de Jesus, né, a determinação de Jesus, para ele que havia começado a evangelizar, digamos assim, né, Pilatos, e aí ele na dúvida o que ele fazia, será que ele seguia, será que ele ficava ali com os companheiros cristãos, e aí Pedro disse a ele, sabe, Zacarias, quando eu estou numa dúvida cruel, o que eu faço é levantar os meus pensamentos a Jesus, pedir orientação, e aí eu pego o evangelho e abro aleatoriamente, e aquilo que primeiro aparece para mim me traz a resposta do que fazer, né? E aí Zacarias falou, nossa, mas eu não sabia disso e não tenho essa vivência, então eles fizeram isso juntos e a resposta evidentemente veio, né? Então, em todos esses momentos de dúvidas e que, claro, o contexto aí que Paulo se refere a mas eu acho que vale para todos os momentos na nossa vida, né? Em todos os setores da nossa vida, né? Como é importante a gente ter esse conhecimento da palavra do Cristo e ter essa ferramenta de comunicação que nos remete, né, aos ensinamentos para que a gente possa passar por essas fases esses momentos, né, tão cruciais de dúvidas e de conflitos íntimos, né? Era só isso. Alguém mais? A nossa Marlene está a dizer, eu achei muito bonita a analogia, e diz também, Cristo voltar é como ele nascer dentro de nós. Essa é a grande volta, né? É diferente do que todo mundo espera. Não vem uma grande carruagem do céu, com Cristo lá em cima, um monte de anjinho cantando, trombetas tocando, e a gente dizer, nossa, ele chegou. Não, é uma coisa mais interna mesmo, né? É da gente para a gente. Acho que isso, como vocês falaram aqui, é o fato da gente estudar mesmo, para poder ter uma consciência mais clara do que realmente é a mensagem desses apóstolos, a mensagem de Jesus, né? Para a gente não ficar esperando que milagres aconteçam, para a gente tomar as nossas deficiências morais, né? Os nossos orgulhos, egoísmos, os melindres que a Heloísa mostra aqui também, a gente tomar isso, principalmente dentro de uma instituição religiosa, não é só a casa espírita, não. Muitas instituições religiosas têm esse orgulho e o melindre, né? Não gosta de ser chamada atenção, e etc. E a gente vai aprendendo, quando a gente vê isso, a gente aprende que o que vale, o que está preparado para a gente, é mesmo o conserto da nossa alma. Esse é o objetivo principal, o conserto da nossa alma. E aí depois a gente vai ver, sim, esse Cristo nascendo dentro de nós, não chegando nessa carruagem, mas brotando de dentro da gente, quando a gente aprender a olhar para o outro e ver que ele é como nós, ele faz parte de nós, porque nada do que eu faça ele não vai receber interferência, e nada do que ele faz eu também não vou receber interferência. Nós estamos todos ligados, todos juntos, né? Ainda temos defeitos, ainda não aprendemos, mas, ok, já estamos há mais de 2000 anos, depois da ida de Cristo, tentando entender, mas já tentar já é o começo, só que a persistência, a disciplina é o que vai falar mais alto. Por isso a vantagem desses estudos, o nosso agradecimento ao que vocês apresentam para a gente, que é essa oportunidade de fazermos uma fé raciocinada, e não uma fé que vem do achismo, do fanatismo, né? É uma fé raciocinada, cada um dentro do seu grau evolutivo, quando eu falo evolução, não só evolução moral, evolução intelectual também. Dentro do seu grau, cada um vai absorver uma mensagem de uma forma ou de outra, mas vai absorver. A sementinha foi plantada, caiu, ela vai germinar mais cedo ou mais tarde. Se não for aquela semente, viram outras sementes que vão germinar, né? Geminar, não germinar, geminar. Então, o importante é que isso aconteça, que a gente não desista, que a gente não desmoreça, que a gente não duvide, mas que a gente acredite principalmente na nossa capacidade.
assim, ok, eu quero mudar, vou mudar. Mas esperar que as coisas caiam, como essa carruagem simbólica que vem do céu, não, que venha a carruagem do céu, não. A gente precisa fazer a nossa parte, precisamos de disciplina, de determinação, de foco, de vontade, de respeito a nós e ao mundo em que vivemos e tudo que nele está inserido, desde as pessoas como a própria natureza, e fazendo tudo isso, pronto, a gente já conseguiu fazer uma conexão um pouco maior com Deus. E aí sim, as coisas boas, as nossas boas evoluções virão. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, e ela falando, nossa, ela é evidente, ela falava assim, como é bonito quando a gente entra numa casa que tem a oração, que tem o evangelho. E entrar em casa que não tem, a gente vê manchas escuras dentro do ambiente. Por quê? Porque a pessoa não está... Ah, ok, foi outro que entrou e deixou. Não, as pessoas que ali habitam não têm a alma voltada para o Cristo. Porque, gente, o que é uma oração? O que é? Oração é um momento de estudo. Não é, se não é estudo, eu vou falar um Pai Nosso automático. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso... Que significado isso tem? Agora, se eu falo, analisando cada uma das frases que eu estou falando, é um estudo. Pai nosso que estás no céu, não necessariamente este céu que a gente imagina, mas o céu do infinito. Se Deus é infinito, ele não está só no céu, ele está nesse céu do infinito, que inclusive é dentro de mim mesma. Né? Por isso, o raciocínio, analisar, estudar. O bonito da doutrina espírita é isso, ela é religião, ela é ciência, e ela é filosofia. E a filosofia é o quê? Questionamento, não acreditar em tudo o que nos é dito, mas analisar para que aquilo que foi dito faça parte da minha natureza, como a gente aprendeu aqui hoje. Acho que por isso que essa magia, a gente mal está entrando em Coríntios, Kátia, Miguel, mal estamos entrando nele, né? Aonde que a gente está entrando, Kátia? Corinto é a cidade. Coríntios são os habitantes dela, para quem a carta foi escrita. Então, a gente mal está em Coríntios. Então, a gente mal está entrando na epístola ou na carta aos Coríntios, e olha só o tanto de aprendizado que a gente teve hoje nessa 1h30, menos de 1h30. Né? Se a gente contar a abertura, contar encerramento, e o nosso bate-papo já faz parte do ensinamento, olha quanto a gente aprendeu. Mas para isso a gente precisa dar o passo. E o passo não é só para a gente, é para as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu vou repetir, como eu sempre falo, divulguem esse estudo, independente da religião da pessoa. Divulgue, deixa que ela analise se ela vai querer assistir ou não. Divulgue, comente, dê o seu joinha, sabe? Faça a sua curtida lá. Vamos fazer com que essa mensagem chegue para outras pessoas que ainda não despertaram. Ah, mas eu já despertei por Cristo? Não, eu ainda não despertei, eu ainda não conheço esse Cristo. Eu ainda não tenho esse Cristo totalmente fazendo parte de mim. Eu estou tentando aprender quem é este irmão, esse Messias que veio trazer essas mensagens que vocês estão ajudando a decodificar. Entendeu? Então, eu ainda estou aprendendo. Então, vamos fazer a nossa parte, que daí... Tá vários aqui me ligando. Vamos fazer a nossa parte, que daí a gente vai conseguir fazer com que este mundo que a gente tanto reclama seja melhor. E a gente também fique melhor ainda. Vamos dar nossos abraços e as considerações finais? Sim. Sandra, quando eu começar por você. Que eu estou pertinho de você hoje aqui, né? Então, nossa, muito produtivo, de muita reflexão. Logo no início, essa carta é maravilhosa, logo no início, tantas reflexões, né? Então, só agradecer a essa pesquisa toda da Elo, a maneira como ela traz para a gente. Acredito que ficou claro aí para as pessoas, até por conta da nossa Marlene, que trouxe seus comentários, né? Então, gratidão, alegria, e vamos continuar com os coríntios que moram em Corinto, e não tem nada a ver com corintiano.
mas que sejam todos muito bem-vindos a este estudo e a essa abertura de alma que a gente faz aqui. Um abraço carinhoso a todos vocês. Maravilha. E Marlene, a gente adorou você estar aqui com a gente também, tá? Fazendo parte desse estudo. E, Elô, que delícia de novo te ouvir. Obrigada. Queria agradecer o carinho, né, a atenção de todos, né? Dessa vez eu fiquei atenta para ver se eu não caía. Então, mas essa carta ela é uma carta muito amorosa de Paulo. Eu acho que é uma carta muito especial para ele também, sabe? Assim, então, eu acho que todo esse carinho, toda essa amorosidade, ela está envolta nessa carta. E a gente sente isso nas palavras do Paulo. Então, eu queria agradecer muito mesmo o carinho e a atenção de todos. E na próxima semana nós continuaremos com a carta aos Coríntios. Até lá. Um beijo a todos. Até lá. Sonja, minha querida. Olá. Obrigada, Elô, por esse estudo lindo. Obrigada, meninas, por esse momento. Obrigada, Tavares, pela oportunidade. Eu desejo a todos uma semana cheia de bênçãos e muita luz. Até a próxima terça. Até a próxima. Sônia Paula. Eu quero só agradecer e principalmente agradecer a participação das nossas meninas, a nossa Antonieta, a nossa Marlene, a nossa... Como é que tu dizes o nome da nossa amiga? Alzine? É assim que tu dizes? Alzina. Alzeni. Alzeni, é isso. E o nosso Odilson, também agradecemos a vossa participação, está bem? Muito obrigada, nós agradecemos muito. Como a nossa Cátia disse no início, mandem perguntas se tiverem alguma dúvida. Mesmo quem está a ouvir no futuro podem mandar perguntas, porque elas são recolhidas pelo nosso querido Tavares, a nossa voz do além, que é o responsável por estarmos aqui. Então, por favor, façam chegar, porque elas amam ter questões, porque significa que chegou a vocês, e as vossas dúvidas, normalmente também são as dúvidas dos outros, e podem trazer mais conhecimento para todos nós, está bem? Muito obrigada mesmo, do fundo do coração, eu amei, ok? E agradecer também ao Odilson Vargas, né? Hoje a gente teve um homem aqui, o Odilson Vargas, ao vivo, né? Participando conosco. Obrigado, Odilson. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho lindo, maravilhoso, que essas meninas tiveram trabalho, assim, o carinho de montar para a gente, né, Kátia? Obrigada. Obrigada, gente. Eu queria agradecer também o estudo maravilhoso, agradecer a Elô e a todas vocês de estarem conosco e a todos aqueles que compartilharam conosco deste momento. E eu queria fazer a nossa prece final, já aproveitando a minha... Ainda não, deixa eu dar os recados. Desculpa. Então eu quero desejar uma semana de muita paz, muita luz, e terça-feira que vem a gente está aqui, se Deus quiser. Exato, como a Kátia disse, terça-feira que vem estaremos aqui de volta com a Epístola aos Coríntios, número 1, a primeira carta, né? Desse trabalho maravilhoso desenvolvido pela Sonja Lobo, Heloísa Assunção, Sandra Boara e Kátia Boeloni. Terça-feira, Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas. E vocês poderão assistir ao vivo através do YouTube Estação da Luz Tavares ou do Facebook, que é Web Rádio Estação da Luz RN, e lá vocês procurem a playlist da carta das epístolas, tá bem? Infelizmente, hoje nós tivemos um problema com o Facebook e o Facebook parou de transmitir a nossa ao vivo, tá? Mas vamos ver se o Tavares consegue disponibilizar depois o vídeo para colocar dentro do Facebook para quem estava nos acompanhando por lá, tá bem? Nós temos também, continuando esse maravilhoso trabalho, nós temos também no sábado, todo sábado, as epístolas toda terça-feira e sábado, nós temos o estudo do livro Paulo e Estevão. Há 2 anos estudando, né, esse livro, e olha quem vai estar com a gente, a Kátia Boeloni, nossa querida Kátia Boeloni, que vai estar acompanhando também esse estudo. Já está acompanhando esse estudo com a gente, já há 2 anos, e já estamos na segunda parte, que é o Tecelão, capítulo 2, vamos para a 8ª leitura do capítulo 2, tá? Sábado, 18 de janeiro, Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas, Brasil sempre horário de Brasília. Mesma coisa, podem assistir pelo Facebook, pelo YouTube, e quem quiser entrar na playlist, a playlist tanto das epístolas quanto do Paulo e Nós, que é do livro Paulo e Estevão, as playlists já vêm em ordem cronológica, então vocês conseguem fazer sequencialmente
o estudo, para as pessoas que não estão acompanhando desde o começo, tá bom? Vale muito a pena porque a gente tem muito que aprender. Cada parágrafo nos ensina muitíssimo, e as epístolas também. Cada carta, é muito difícil ler as epístolas, elas facilitam imenso, quer dizer, ler é fácil, mas compreender é difícil, elas facilitam imenso esse trabalho para a gente. Nossa gratidão, meninas. E agora sim, Kátia, eu passo para você fazer a nossa oraçãozinha de encerramento. Kátia, liga o som. Desculpa, achei que tinha ligado. Então, vamos todos unindo os nossos corações, absorvendo a energia salutar que o plano espiritual espargiu sobre nós. Vamos ampliando a nossa visão e alcançando os espíritos de luz, e com eles conectando o nosso coração e nossa mente. Unidos a eles, rogamos ao Pai Celestial que abençoe o nosso trabalho, que abençoe a nossa saúde, que abençoe a nossa luta diária e, principalmente, oferecemos ao Senhor das Luzes nossa gratidão eterna. Gratidão pela oportunidade bendita de soerguer nosso espírito, encarnação após encarnação. Agradecemos as companhias benfeitoras que nos auxiliam, que nos cuidam, que nos iluminam. Agradecemos a companhia dos amigos espirituais e dos amigos encarnados que fazem da nossa existência um jardim florido de luz e paz. A gratidão a todos que nos ouvem, a todos que nos acompanham, a todos que nos estimulam. Gratidão, Senhor, por fazer as nossas energias chegarem até aqueles que sofrem, por fazer o nosso coração se expandir, alcançando todos os lugares onde há dor no nosso planeta. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de servir, e abençoa todos aqueles que conosco comungam o mesmo ideal, aqueles que buscam a Ti, onde quer que estejam. Que Jesus, te pedimos, sê conosco, Pai misericordioso, sê conosco igualmente, e que possamos estar novamente unidos pelo amor de Jesus na semana que vem. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.